Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fechou acordo nesta terça-feira com líderes partidários para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que reforma o sistema tributário brasileiro. O assunto deve ser discutido nas comissões da Casa ainda no segundo semestre deste ano. O texto apresentado no Senado é o mesmo relatado na Câmara dos Deputados no ano passado pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Os senadores fizeram um acordo para que fosse apresentada uma proposta única de reforma tributária. Mas o Senado ainda vai ouvir o secretário da Receita Federal, Marco Cintra, e o economista Bernard Api sobre o tema. A ideia é que a proposição seja analisada na Casa no segundo semestre, passando pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Se nós tivermos a possibilidade de ouvir diferentes pontos de vista em relação a uma matéria tão polêmica, será produtivo para o Senado e para os senadores poderem se debruçar com as suas equipes, com os técnicos, já que o Senado teve uma renovação de 60% nessa legislatura e os senadores querem se inteirar desse assunto em relação a esse debate da reforma tributária. A PEC relatada por Luiz Carlos Rauli e que serve de base para o debate no Senado extingue 8 tributos federais: IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, Salário Educação e CID Combustíveis, o ICMS, que é estadual, e o ISS dos municípios. No lugar deles, devem ser criados um imposto sobre bens e serviços específicos, de competência federal, e outro imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS. É uma proposta solidária e modernizadora, que transforma o modelo tributário complexo de hoje no modelo simplificado. Nós consideramos a mais importante das reformas, com a capacidade de aquecer o mercado, de melhorar o ambiente de negócios, de alavancar a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego, de renda e de receita pública. O relator da proposta será o senador Roberto Rocha. Ele afirmou que a reforma é necessária para que o Brasil receba mais investimentos. E eu quero ouvir todos, não só do Senado, mas da sociedade, das forças de produção desse país, para a gente poder realmente botar esse país nos eixos. Eu compreendo que o Brasil precisa retomar a sua capacidade de investimento. A gente até entendia, há alguns anos atrás, na primeira metade do século passado, como é que você tinha uma carga tributária tão grande na indústria, na produção e não no consumo. Não tinha como cobrar. Não tinha nota fiscal eletrônica, não tinha jeito, não tinha... Enfim, agora não justifica isso. E na sessão plenária, os senadores ainda repercutiram o assunto. A maioria declarou que é a favor da proposta e que considera a reforma tributária mais importante do que a da Previdência. Ela é tão importante ou mais importante para o país do que a da própria Previdência, porque ela vai definitivamente aquecer a economia, deixar as regras mais claras. Hoje é tudo muito confuso, o sistema tributário brasileiro, se perde muito tempo. Os empresários brasileiros estão clamando pelo excesso de tributos que nós pagamos no Brasil. Esse Brasil não anda, e não é apenas a reforma previdenciária, que eu sei que é extremamente importante, mas também a reforma tributária. Precisamos simplificar e estimular que os investidores, que os empreendedores, seja no campo ou seja na cidade, nos serviços, na indústria, na agricultura, no comércio, na área que for, possam gerar empregos. Essa reforma ela é mais importante, sem dúvida nenhuma, do que a reforma da Previdência. Porque hoje o que precisa-se primeiro, para se criar uma tranquilidade para os investidores e também para os consumidores e para a nossa sociedade, é primeiro a gente ter a sensação de que quem consome de verdade nesse país não vai continuar sendo explorado. Pode não ser a unanimidade entre todos os senadores em todos os pontos, como é o meu caso, que eu tenho algumas dúvidas com relação à proposta, mas nós temos a convicção de que aqui, nesta reforma, nesta proposta, é uma proposta limpa, sem jogos espúrios, sem privilegiar setores ou categorias profissionais.
Além da reforma relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, outra proposta de emenda à Constituição com mudanças no sistema tributário, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, tramita na Câmara dos Deputados. A proposta reúne em um único imposto 5 tributos federais, estaduais e municipais e dá um prazo de 10 anos para a implementação total do novo sistema. A PEC já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e vai ser analisada em uma comissão especial. E quem tem mais informações sobre a tramitação da reforma tributária aqui no Senado é a repórter Isabela Dutra, que vai falar ao vivo com a gente. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. E os senadores se encontram daqui a pouco, às 14h30, com o economista Bernardo Api. Ele é autor desse outro texto base, dessa outra proposta de reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados. O encontro vai ser aqui no Salão de Audiências da Presidência do Senado, aqui atrás de mim. E ficou marcado, então, para a semana que vem, o encontro dos senadores com o secretário de Receita Federal, Marcos Cintra. Ele vai falar da proposta do governo federal para a reforma tributária. Senador Rogério Carvalho, o senhor foi um dos senadores que ficou a favor dessa proposta de reforma ontem. Eu acho que todos nós, senadores, temos a consciência da importância da reforma tributária. O importante é que ela seja progressiva, que ela diminua a complexidade tributária do país, que a gente unifique impostos, contribuições, que algumas contribuições se transformem em impostos para poder fazer o rateio com estados e municípios e que quem ganhe mais, pague mais e quem ganhe menos, pague menos imposto e que a gente possa reduzir a tributação sobre bens e serviços, porque quem ganha menos acaba pagando mais impostos quando você aumenta a carga tributária sobre bens e serviços. Qual seria o modelo ideal para o senhor, então? Reunir todos os impostos num só? Como seria? Porque tem duas reformas tramitando, né? As duas caminham, tem uma base mais ou menos semelhante, que é a criação de um imposto sobre valor agregado, que os produtos de menor valor pagam menos impostos, os produtos de maior valor pagam mais impostos. Isso com relação a produtos, bens e serviços, né, que são comercializados. A outra questão é mudar, que eu acredito que a gente vai conseguir, independente de quem for a escolha base, do texto base para a gente fazer a reforma, a gente deve ter um aumento do número de alíquotas de imposto de renda, a gente precisa isentar quem ganha até 5 salários mínimos, a gente precisa cobrar mais imposto sobre o lucro dos bancos, que tem uma lucratividade alta, ou seja, sair de 15% para 20%, e a gente precisa tributar dividendos de pessoas físicas, né, corrigindo aí o imposto de renda das pessoas jurídicas, fazendo uma composição para que a gente faça justiça tributária no nosso país. Então, é um benefício para a população também? A população pagaria menos imposto? É um benefício para a população, principalmente para a classe média, que precisa reduzir a sua carga tributária. Essa sim, a carga tributária impacta na vida delas, porque elas pagam, a população mais pobre, a classe média, paga muito imposto sobre o que consome e a classe média paga imposto de renda além disso. Além de tudo isso, nós vivemos um período que foram concedidas muitas isenções fiscais. Retirar essas isenções fiscais individualmente é quase impossível para o Congresso. Fazendo uma nova estrutura tributária, fazendo uma reforma tributária, a gente pode reaver esses incentivos e essas desonerações feitas e restabelecer o equilíbrio fiscal no país. O senhor acha que esse encontro de hoje com o economista Bernardo Api vai agregar na tramitação para vocês aqui? Acredito que sim, porque tanto a do ex-deputado Rauli como do Bernardo Api, elas têm semelhanças. O que a gente precisa? A gente precisa de uma proposta que seja o mais completa possível e que dê conta de resolver questões históricas e distorções históricas, como essa de que quem paga mais imposto é quem ganha menos no Brasil. A gente precisa corrigir essas distorções, acabar
ou diminuir as desonerações e as isenções desnecessárias que não produzem efeito na vida das pessoas e restabelecer o equilíbrio fiscal do país. A proposta foi protocolada ontem. Qual é o encaminhamento a partir de agora, senador? Agora a definição do relator e começar o debate nas comissões, ou numa comissão especial, ou nas comissões do próprio Senado. Senador Rogério Carvalho, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Tiago. Obrigado, Isabela, pelas informações e ao senador também. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje em primeiro turno a reforma da Previdência. Ontem, de madrugada, foi concluída a discussão do texto que estabelece idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para as mulheres, limita o benefício à média de todos os salários e eleva alíquotas para quem ganha acima do teto do INSS. A sessão de hoje está marcada para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco, também às 9. Entre os projetos de lei em análise está o que altera o programa Mais Médicos. Os cursos de graduação de medicina podem ser avaliados todo ano. A lei que criou o programa Mais Médicos em 2013 determinou a avaliação a cada 2 anos dos cursos de graduação de medicina. Os exames seriam feitos pelo INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Mas nova lei em 2017 retirou essas obrigações. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais analisa projeto de lei que devolve a atribuição das provas ao INEP e obriga que a avaliação dos cursos de medicina seja feita anualmente e com a participação do Conselho Federal de Medicina. O texto já foi lido e está pronto para votação na comissão. O Conselho Federal de Medicina participará junto com os órgãos, de avaliação, para também avaliar os cursos de medicina e poder se reportar e dizer, olha, esse curso aqui não está formando bons profissionais, precisa melhorar, e já atacar o mal pela raiz e não lançar no mercado de trabalho profissionais que vêm de um curso notoriamente sem qualificação suficiente para essa pessoa tratar posteriormente, com vidas humanas. Imposto zero para videogames fabricados no Brasil, voto aberto na eleição das mesas do Congresso e criminalização do Caixa 2 eleitoral. Propostas na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne hoje às 10 da manhã. O projeto da senadora Elisiane Gama estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem usar dinheiro, bens e serviços não registrados na contabilidade oficial de campanha. A proposta estava na pauta da comissão na semana passada, mas devido a um pedido de vistas, a votação ficou para esta semana. A criminalização do Caixa 2 faz parte do pacote anticrime de Sérgio Moro que está parado na Câmara. A senadora Elisiane Gama apresentou as mesmas propostas no Senado para que as medidas tenham a tramitação acelerada. Uma outra proposta que torna o Caixa 2 crime já foi aprovada pelo Senado. Ela fez parte das 10 medidas contra a corrupção, projeto que retornou à Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta também uma proposta que prevê o voto aberto na eleição das mesas do Senado e da Câmara. E outra que prevê imposto zero para consoles de jogos e videogames fabricados no Brasil. E também às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Relações Exteriores fazem audiência pública conjunta para discutir a situação dos refugiados recebidos no Brasil. O autor do requerimento da audiência é o senador Flávio Arnes. A questão dos refugiados é um desafio no mundo inteiro, A gente acompanha pelos noticiários, as necessidades, as mortes, inclusive, o acesso das pessoas, a busca por uma vida melhor, o apelo do Papa Francisco permanente para a acolhida dessas pessoas. E no Brasil é a mesma coisa. Em 2017, nós tivemos a entrada oficial de perto de 35 mil pessoas no Brasil, praticamente metade delas vindas da Venezuela. E o espírito do Brasil é de solidariedade, de valorização
do ser humano, né, da dignidade, do respeito. Isso faz parte da natureza do brasileiro. Então nós vamos chamar o Ministério das Relações Exteriores, já chamamos para esta quarta-feira, ao mesmo tempo também o Alto Comissariado das Nações Unidas, órgãos comunitários, para discutirmos em conjunto a situação dos refugiados em nosso país e construirmos soluções, leis, alternativas, atendimento, para que essas pessoas também tenham todas as condições de terem uma vida digna em nosso país. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pode ser votado o projeto que institui a Rota Nacional do Turismo Enológico, Cultural, Artesanal, Paisagístico, Ecológico e Gastronômico. Às 9h30, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, vai ser feita audiência pública sobre a situação das instituições comunitárias de educação superior. Às 10 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fala sobre a integração da tecnologia com o setor primário. Na Comissão de Assuntos Econômicos, a audiência pública sobre a política de preços do gás de cozinha. E às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pode ser votado o projeto de lei sobre requisitos mínimos de transparência na administração pública federal, aquelas matérias relacionadas à defesa agropecuária. E 2 comissões mistas responsáveis por analisar medidas provisórias se reúnem hoje à tarde para a instalação e a eleição dos presidentes e vice-presidentes. A primeira é a MP 884 de 2019, que acaba com o prazo para os proprietários de terra fazerem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde. A segunda MP é a 885 de 2019, que altera a legislação penal para facilitar a venda de bens apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas, como carros, aviões e imóveis. A comissão se reúne às 2h40 da tarde. Os senadores decidiram em plenário enviar para reexame da Comissão de Constituição e Justiça o projeto que obriga os presos a pagarem pela sua permanência na prisão. O projeto já havia sido aprovado na comissão em 2018. De acordo com a estimativa do Conselho Nacional de Justiça, cada pessoa presa no país custa até R$3 mil por mês aos cofres públicos. O projeto quer obrigar que os próprios presos paguem pelos custos do período em que ficaram na cadeia. O texto também prevê que até 1/4 da remuneração recebida pelo trabalho do condenado possa ser usado, caso ele não possua recursos próprios para o pagamento dos custos. A Lei de Execuções Penais já determina a indenização por parte do condenado quando possível. Pela nova proposta, o ressarcimento das despesas ao Estado se torna obrigatório. Esse projeto serve não apenas como um meio de fazer com que o preso efetivamente ressarça todo o prejuízo que ele está causando. Quando se comete um crime, não se comete um crime causando prejuízo apenas à vítima, se causa prejuízo à sociedade, porque a sociedade arca com o seu trabalho, com os seus impostos, com a hotelaria, com o pagamento, com a comida daquele preso. É isso que a sociedade não aguenta mais. Nós temos que parar de achar que preso é um excluído da sociedade. O preso fez a opção de cometer o crime. Então nós temos que tirar esse viés, esse véu do coitadinho e temos que passar a cumprir a lei e criar o código mais rígido. Nós temos que colocar para que possa ser um inibidor de crime, para que ele não pense em cometer o crime, para não pagar um preço de estar em regime fechado ou até mesmo pagar a sua permanência lá onde ele estiver. Eu entendo que esse projeto não vai nos conduzir a lugar nenhum. A impressão que passa é que ele quer simplesmente aumentar o castigo. Se é para alguém rico, com certeza um condenado já teve boa parte dos seus bens bloqueados, vendidos. Se trata de um pobre, o que vai acontecer é que o sujeito, além de sair da prisão sem ter um trabalho, estigmatizado por ter sido preso, agora vai sair com uma dívida
provavelmente para o resto da sua vida. Agora, se o Estado brasileiro esteve ausente, ele é responsável. Não interessa qual presidente da República. Se o Estado brasileiro não deu oportunidade às pessoas, ele é o grande responsável por essa criminalidade. Não é aquele que não foi para a escola particular, não foi aquele que não tem um diploma, não foi aquele que soube se graduar e que teve oportunidade de emprego. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que o Brasil gosta de passar a mão na cabeça de bandido. Por favor, gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E durante a sessão, o senador Fabiano Contarato pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a quebra do princípio da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, em conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil. Nós temos que dar uma resposta, não como caça às bruxas, mas como apuração de um fato que viola a democracia, que viola o verdadeiro Estado democrático de direito. Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não se trata, não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém, apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal. Eu sempre me posicionei junto com a bancada do Paraná e tantos outros senadores, a favor do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de toda a força-tarefa da Lava Jato. Eu só quero dizer que existe, para a sociedade, existe uma orquestração, na verdade, para denegrir a imagem do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol e de outros membros da Lava Jato, através de atividades criminosas que vêm sendo elogiadas por muitas pessoas, apesar de serem criminosas. O juiz Sérgio Moro e toda a equipe escreveram uma nova página para a história do Brasil. Os senadores aprovaram ainda a luta oficial de 3 dias pela morte do cantor e compositor João Gilberto, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, líder da rede. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para fornecer água potável e serviço de esgoto a grande parte da população. O Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados projeto com novas regras para tornar o setor de saneamento mais competitivo e eficiente. E esse é o tema da reportagem especial de hoje, que também mostra a situação de Águas Lindas, cidade de Goiás, próxima a Brasília, que tem buscado superar o atraso nessa área. Na nossa cidade já teve, no passado, até surto de meningite. Então, assim, a gente sabe que isso vem realmente de um não tratamento, de esgoto. A gente, enquanto município e governo federal, está investindo em torno de 100 milhões de reais na parte de saneamento. Hoje nós atendemos já diretamente, com o que já está ligado aqui à estação, em torno de 30% e 35% da nossa cidade. A gente saiu de uma condição que praticamente era zero de tratamento, de 2013 para cá, desde a emancipação da cidade, e a gente vai conseguir alcançar até o final do ano em torno de 85%. A falta de esgotamento sanitário adequado na cidade de Águas Lindas e no entorno do Descoberto é uma fonte de preocupação para o manancial, para a fonte hídrica. Eu tenho que cuidar de toda a bacia hidrográfica responsável para que aquela água chegue de forma adequada em termos de quantidade e qualidade ao reservatório. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios,
as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias. Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. O que a gente costuma dizer no setor de saneamento é que cada real investido em saneamento significam R$4 economizados no sistema de saúde, por doenças que estão relacionadas à contaminação por água ou esgoto que não estão sendo de modo adequado tratados. Na nossa agenda, prevista no nosso plano, esses indicadores seriam de 99% e 92% até 2033, respectivamente, para água e esgoto. Isso não significa que a gente não possa rever o nosso plano para encurtar o cenário, de 2033 para 2030, desde que a gente veja, de fato, que nos próximos anos os níveis de investimentos estão aumentando. Nós temos, de um lado, os governadores, os prefeitos ainda pouco atentos a esse problema. Do outro lado, empresas operadoras muito ineficientes e com pouco poder de investimento. E, por outro lado, ainda o cidadão pouco mobilizado para esse tema. Então, nós precisamos agir em várias frentes, e inclusive na legislação. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em marco regulatório vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Fato é que, atualmente, as empresas estaduais não têm dinheiro para investir. E se tiver que ter investimento, e tem que ter, tem que vir do capital privado. E o capital privado não bota se não tiver segurança jurídica, se não tiver marco regulatório. O que atrasa o setor de saneamento é essa reserva de mercado das companhias públicas. Isso já não acontece mais no setor de energia, isso já não acontece mais no setor de telefonia, isso não acontece mais no setor de aeroportos, e no setor de saneamento a gente insiste nisso. Hoje nós temos cerca de 6% da prestação de serviço de saneamento é feita pelo mercado privado. Esse 6% de prestação privada já corresponde a 20% dos investimentos no setor. Todos os locais que se fala em privatização que melhorou, nós temos que perceber o que foi melhorado e para quem. E não é que eu seja contra, mas é importante se deixar registrado. As telefonias foram importantes, mas vejam onde é que eles investem, aonde tem gente para usar o serviço. Os municípios pequenos estão abandonados pelas grandes empresas telefônicas. Nós estabelecemos na regra que, quando for fazer uma licitação, você pode fazer a licitação do município maior, que é chamado de filé, juntamente com um bloco de municípios pequenos, que são chamados de osso. Isso não foi feito na época da privatização da telefonia. Nós estamos fazendo. A gente entende que, da forma de bloco, os prefeitos podem ficar mais tranquilos com a segurança de que o serviço vai ser prestado, sem ser de forma individualizada, com uma conta que talvez não aumente para a sua população. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.